Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o poder da meditação. Não sei se você tem o hábito de fazer a meditação. É uma coisa que eu estou tentando inserir na minha vida, ainda não é algo que eu faça de uma forma constante, mas eu tenho aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive durante as meditações. Eu comecei a ler um livro chamado A Chave Mestra. O livro A Chave Mestra, ele explica a lei da atração, como colocar a lei da atração em prática. É isso que traz esse livro, A Chave Mestra. E eu comecei a ler e ao final de cada capítulo tem exercícios para você estar fazendo. E nada mais é do que meditar. Você ficar sentado na posição ereta, né, e deixar os pensamentos vagando e depois, né, tem outro exercício que você tenta bloquear os pensamentos para tentar deixar a mente mais vazia possível, sem estar pensando em nada. Isso não é fácil, isso é muito difícil. Então, isso que o livro vai propondo, exercícios a cada final de capítulo. E durante esse período que eu estava lendo o livro e colocando em prática essas ações, por exemplo, se você ler o capítulo 1, você vai fazer o exercício que está proposto no capítulo 1 durante uma semana. E depois de completar 7 dias, que você pode iniciar o capítulo 2. Essa orientação para ler o livro. É um livro didático e prático para você colocar em ação mesmo a lei da atração. Então, ele já orienta você não ler como se fosse um romance, ler do início ao fim no mesmo dia. Essa não é a proposta do livro. A proposta é essa: ler um capítulo por semana e durante a semana fazer os exercícios que está proposto naquele capítulo. E assim eu fiz. E nesse momento que eu estava lendo esse livro, eu estava no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu tinha sido chamada no concurso da prefeitura de lá e fui. Tinha separado, então foi eu e as crianças, eu e 3 crianças no novo estado. Então, durante esse processo, muitos perrengues, né? Porque a gente tem despesas adicionais e grandes, mas tudo foi se encaixando. Quando eu cheguei lá, eu tentei colocar as crianças numa escola e eu achei uma mulher lá maravilhosa. Como que você achou essa mulher? Alguém te indicou? Não, eu pesquisando na internet, aí eu vi o número da escola, liguei, ela atendeu. Eu falei que tinha 3 crianças e tudo mais. E levei as crianças lá, ela tinha a opção integral, né? E como você chega na cidade, é difícil você contratar uma babá, alguém para colocar para cuidar dos seus filhos, né? Então eu achei melhor deixar na escola. E ela me ajudou a arrumar a casa, ela me ajudava com muitas coisas. E ela não tinha a série do José Henrique. Se eu não me engano, ele estava no terceiro ou no quarto ano, não lembro. No fundamental mesmo, mas o dela era séries iniciais. Então ela tinha vaga para os outros dois, né? Pro João e pra Lolo. E pro Henrique ela não tinha. Então eu tive que colocar o Henrique em outra escola. E o dia que eu precisava que o Henrique ficasse lá até tarde, ela ficava. Eu pagava só aquele dia que ele ficou. Então ele ficava na escola, fazia o exercício dele, com as coisinhas dele. Então ela me ajudou demais. Outra coisa também que aconteceu durante esse período que eu fazia essa meditação. Gente, uma coisa incrível começou a acontecer. Eu comecei a acordar e olhar para o relógio, né? Acordava para ir no banheiro. E eu olhava o relógio, era 4h04. E isso acontecia praticamente todas as noites. Eu falei, gente, isso não é coincidência, isso não é por acaso. É efeito das minhas meditações, do exercício que eu estou fazendo nesse livro. E lógico que a gente pede, né, quando a gente está fazendo, que nosso objetivo é ter uma vida mais tranquila, próspera, porque é muito difícil quando você está sem dinheiro, né? Então era isso que eu mentalizava, vivendo de uma forma mais confortável e mais tranquila. E depois de 1 mês e 10 dias que eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu fui convocada no concurso da EBSER. E
a minha vaga era no Amazonas. Eu já tinha um vínculo aqui com a SES e fui. Nesse momento que fui chamada em Campo Grande, eu estava de licença por interesse particular. Então, eu voltei para o estado do Amazonas, pedi para retornar para o estado e comecei a trabalhar na EBSER aqui também. Então, já tinha 2 vínculos e 2 salários. E no dia do pagamento, do primeiro pagamento que eu recebi da EBSER, no mesmo dia eu recebi também um dinheiro que estava, gente, mais de 5 anos. Mais de 5 anos para poder receber. E era um dinheiro de outro vínculo que eu tinha, do cálculo de imposto, que estava descontando um pouco de imposto a mais do meu salário. Então a advogada fez esse cálculo e tinha entrado com uma ação na prefeitura. Uma ação era de gratificação da pós-graduação, pedindo retroativo, eu já tinha recebido, já tinha muito tempo, e ficou esse aí pendente. E no dia que eu recebi o primeiro pagamento da EBSER, foi o mesmo dia que esse dinheiro também caiu na conta. E nesse dia eu fiquei vendo hora repetida o dia todo. Tipo, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7, 8 e 8, 9 e 9. Aí até comentei com a minha irmã, Suelen, eu tô vendo hora repetida hoje o dia todo. Eu acho que eu vou receber esse dinheiro da prefeitura hoje. Porque o advogado tinha mandado mensagem nesse mesmo dia falando, olha, vai sair o dinheiro, mas eu acho que não sai hoje, acho que sai amanhã. Eu falei, eu acho que o advogado disse que não sai hoje, mas como eu tô vendo hora repetida o dia todo, vai sair hoje. E dito e feito. Então, eu acho que essa foi um relato de uma experiência que eu tive em relação à lei da atração, que realmente as coisas foram se encaixando de uma forma onde aconteceu isso, de receber, né? Primeiro que eu não tinha nem perspectiva de ser chamada na EBSER, porque assim, tinha umas 5 pessoas ainda para chegar a minha vez na lista, né? Então, eu achei que iria ser chamada, eu acreditava nisso, mas eu achava que ia demorar mais, né? E foi muito rápido. E também essa outra questão, né, de esse dinheiro cair no mesmo dia. Então, eu acho que não foi coincidência. Na verdade, quando você começa a estudar a lei da atração, você vai aprendendo que não existe coincidência. Nada acontece por acaso. Então, quando as coisas estão assim, indo por um caminho, seja bom ou seja ruim, eu já penso, né, o que o universo está querendo me dizer sobre esse dia. Então, quando eu conheço alguém e tudo mais, eu acho que nada é por acaso. Às vezes, você está conhecendo uma pessoa que você vai ajudar essa pessoa de alguma forma, seja por uma palavra, algo, ou também de alguma outra situação, a pessoa vai te ajudar em outro momento, ou, não sei, uma palavra, alguma coisa. Então, nós temos que estar muito atentos nos sinais do dia a dia. Eu quero ler novamente esse livro, A Chave Mestra, e depois, né, conforme eu for lendo e tendo as experiências, eu quero ir compartilhando com vocês, né, aqui. Mas é um livro maravilhoso, eu recomendo muito que vocês também leiam e façam esses exercícios. Sem contar que ele é maravilhoso, ele deixa as coisas bem claras, né, em relação à lei da atração, e faz com que você compreenda muitas coisas, né? Eu acho que, como eu comentei no primeiro vídeo, o conhecimento é algo essencial para a nossa vida. Eu estou em processo de buscar conhecimento. Tem uma frase muito famosa que fala bem assim, o que eu sei é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. E você pode passar uma vida todinha estudando, que depois de que passar todos esses anos, você vai falar a mesma coisa. O que eu sei é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Porque, gente, são muitas coisas mesmo. O conhecimento, ele nos liberta e nos ajuda a evoluir. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você teve alguma experiência, algum relato, pode deixar aí nos comentários pra gente trocar essas informações. Gostaria muito de saber qual foi a experiência que você teve em relação à lei da atração. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.